Uma longa coletiva de imprensa foi realizada hoje no começo da tarde em Mar-a-Lago, na Flórida, com a presença de Donald Trump, presidente norte-americano, do secretário de Defesa Pete Hegseth, que deu detalhes sobre a operação, e também por Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, o principal diplomata norte-americano, que fez um alerta muito importante a Cuba. E a gente vai entender mais os detalhes disso já com a participação do professor Roberto Ibel, professor de Relações Internacionais da ESPM. Essa tensão entre Estados Unidos e Venezuela vinha já de alguns meses, claro, alguns anos, se a gente for parar para pensar, para fazer a análise mais completa, mas há alguns meses, desde o início do destacamento de navios da Marinha norte-americana à região próxima do litoral venezuelano, no Mar do Caribe. Isso tudo fez crescer a expectativa, a tensão envolvendo uma possível invasão dos Estados Unidos. Donald Trump fez uma série de alertas. Segundo Marco Rubio, várias propostas foram feitas para Nicolás Maduro para que ele deixasse o país, para que ele deixasse o governo da Venezuela e se exilasse em algum outro lugar. Muito se especulava sobre Rússia e Belarus, países europeus que têm relações próximas com a Venezuela. Nicolás Maduro negou a saída do país e até anteontem, dia 1º de janeiro de 2026, dizia que pretendia conversar, dialogar com o governo norte-americano e fazer acordos no setor petroleiro, no setor da imigração e também no combate ao narcotráfico. Nada disso adiantou, nada disso foi capaz de parar a entrada dos Estados Unidos em território venezuelano em uma operação que o governo norte-americano descreve como precisa e decisiva, afirmando que em poucas horas as forças americanas conseguiram neutralizar a defesa venezuelana e extrair o presidente Nicolás Maduro e sua esposa da capital Caracas, na Venezuela. De lá, Nicolás Maduro será levado, então, para Nova York, onde ele deve responder, segundo a Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, por acusações ligadas a narcotráfico e posse de armas e explosivos. Uma situação que provoca muita tensão no cenário internacional, que tem muitas manifestações de todas as partes do mundo. A Rússia já afirmou que não está satisfeita, mas, ao mesmo tempo, não deve enviar tropas para defender a Venezuela. E é justamente sobre esse assunto que a gente começa a conversar, então, com o professor de Relações Internacionais da ESPM, Roberto Ibel, que nos acompanha aqui neste sábado. Professor, seja muito bem-vindo. 2026 começa com uma bomba. Ninguém esperava isso neste momento. E agora eu falava sobre a Rússia. Possibilidade praticamente zero de envio de tropas para a Venezuela. Podemos falar de um grande acordão entre Estados Unidos e Rússia nesse momento? Boa tarde. Boa tarde, Fabrício. Uma grande satisfação estar com você de novo, né? Estamos há pouco tempo aí no JP Internacional fazendo um balanço do ano, né? E eu faço até uma conexão com aquele programa que nós gravamos, né, no finalzinho do ano passado. Parece que faz tanto tempo que naquele momento eu lembro de ter falado que dificilmente a gente ia ter uma guerra, né, na Venezuela, que se houvesse uma intervenção seria muito rápida dos Estados Unidos, e foi de fato que nós vimos nessa madrugada em Caracas, né? Uma captura, um sequestro muito rápido do então ditador Nicolás Maduro. Isso para contextualizar e já responder a sua pergunta, eu não diria que é um acordão nesses termos, mas eu olharia muito mais pelo grau do pragmatismo das relações internacionais, Fabrício, para quem está acompanhando aqui a Jovem Pan News, né? As declarações, a gente olha as declarações tanto da China como da Rússia, até então grandes aliadas da Venezuela, não necessariamente do ditador Nicolás Maduro, foram declarações muito diretas, curtas e muito pragmáticas, condenando, assim como todos os países condenaram, talvez a única exceção tenha sido a Argentina, um que outro país, mas todos os países condenaram a violação da soberania, né, a violação do território venezuelano, mas não nominaram o ditador Nicolás Maduro. Ou seja, o apoio de China e Rússia neste momento é
ao Estado venezuelano, não necessariamente à figura do então ditador Nicolás Maduro. Chama muita atenção, Fabrício, dois momentos, até para a gente recapitular um pouquinho a história. Um, em agosto do ano passado, quando o presidente Vladimir Putin da Rússia se encontrou com o presidente Donald Trump no Alasca, numa reunião aí praticamente 7, 8 horas, que não foi uma reunião apenas para discutir sobre Ucrânia e amenidades. Certamente um dos temas foi Venezuela. Naquele momento, certamente o presidente Trump já havia sinalizado o interesse, a vontade dos Estados Unidos de tirar Maduro do poder. E um outro episódio mais recente, que aconteceu ontem à noite, sexta-feira, ali questão de 4, 5 horas antes da incursão militar norte-americana, um encontro de emissários do governo chinês com o então presidente ditador Nicolás Maduro para discutir cooperação estratégica. Por que eu estou trazendo esses dois momentos? Certamente, tanto Rússia como China foram brifadas, foram informadas, claro que com algum grau de sigilo, com algum grau de controle da informação, sobre os objetivos dos Estados Unidos com relação à Venezuela e, sobretudo, à queda do regime de Nicolás Maduro. Então, essas notas, hoje, elas demonstram uma certa sintonia com esses dois episódios recentes que eu acabei de mencionar e demonstram que, né, até trazendo a fala do presidente Trump hoje na coletiva à imprensa, que os Estados Unidos, abre aspas, explorarão o petróleo da Venezuela e venderão petróleo, inclusive, para a Rússia, inclusive para a China. Então, o interesse desses dois países, dessas duas grandes potências, de fato, é nessa commodity, talvez não necessariamente na defesa de Nicolás Maduro. Aliás, eu sou muito cético com relação a isso. A gente viu apenas um outro país saindo em defesa da figura de Nicolás Maduro. Cuba talvez seja a única exceção que tenha saído na defesa dele, porque todos os outros países, aí, incluindo-se Brasil, países da União Europeia, Uruguai, Chile, enfim, todos saíram em defesa da soberania do Estado venezuelano, não da figura do seu então ditador. É justamente sobre isso que eu queria te perguntar, porque o secretário de Estado Marco Rubio fez um alerta para Cuba na entrevista coletiva que a gente acompanhou agora há pouco, direto de Mar-a-Lago, na Flórida, afirmando que líderes cubanos deveriam estar muito preocupados neste momento. E me parece que é uma leitura realmente correta, que deve gerar uma grande preocupação em Cuba, principalmente porque era da Venezuela que ia muito do petróleo para Cuba, né? A relação entre os países era muito próxima. Cuba vive uma crise energética muito grande e isso não é de hoje. Ela é altamente dependente do petróleo venezuelano. Agora, ela não tem o mesmo peso econômico que a Venezuela tem, por exemplo, no cenário internacional. Então, de certa forma, isso quer dizer o governo cubano vai ficar ainda mais sufocado, mas não necessariamente significa que os Estados Unidos vão entrar em Cuba. Embora eu acho que o recado do presidente Trump, do secretário de Estado Marco Rubio, são um alerta muito claro, não apenas para os cubanos, mas também para a Colômbia sob o governo de Gustavo Petro. Acho que são dois países que devem se preocupar com essa fala do líder norte-americano e também do secretário de Estado, embora a gente não possa prospectar que vai ocorrer uma invasão de fato norte-americana a Cuba ou a Colômbia no curto e médio prazo. Eu acho que esse recado é muito mais no sentido de um alerta para que os dois países, né, tanto o regime cubano quanto a Colômbia, possam se alinhar às expectativas de política externa, política econômica e comercial dos Estados Unidos. É um sinal de alerta. Assim como a intervenção norte-americana na Venezuela. O próprio presidente Trump deixou claro que já está em diálogo com a vice-presidente, agora presidente em exercício, Delcy Rodrigues, para uma transição de poder. Tudo isso, Fabrício, eu acho que faz parte de algo que a gente falou de novo aqui no último programa, o último JP Internacional, em dezembro. Eu, a professora Natália Fingerman, colega e amiga da SPM, nós discutimos com você, eu me lembro muito bem disso, que o que me parece hoje é uma divisão do sistema internacional em três grandes influências, três grandes atores, né, que vão exercer influências nessas regiões. Estados Unidos aqui no hemisfério ocidental, ou seja, Américas, o Oceano Atlântico e parte do continente europeu, e Rússia e China disputando as outras partes, Oriente Médio, Ásia Central, continente africano, Indo-Pacífico, enfim. Então me parece que este cenário, Trump quer, digamos assim, limpar todos aqueles que, ou expurgar todos aqueles que são opostos ao seu governo
e a sua política externa, como fez com Maduro agora, e faz esse recado então a Gustavo Petro e ao regime cubano, que são hoje seus grandes opositores, digamos assim, em termos de política externa na região da América Latina e do Caribe. Professor, quando a gente fala de esferas de influência, principalmente hoje que a gente viu aqui um caso flagrante de violação da lei internacional, e independentemente do apreço ou do desprezo pelo governo de Nicolás Maduro. Isso pode, de certa forma, legitimar ações de outros países também contra a lei internacional? Ou seja, a invasão russa à Ucrânia, e quando eu falei na primeira pergunta de acordão entre Estados Unidos e Rússia, talvez algo nesse sentido de fazer a Rússia não intervir nessa questão da Venezuela, da mesma forma que os Estados Unidos deixariam de intervir na questão da Ucrânia, ou com um pouco menos de participação, e possivelmente até mesmo, você mencionou a China, na questão China-Taiwan também, a gente pode ver alguma modificação nesse sentido? Sim, e acho que para começar antes da minha resposta, dois fatos que são importantes a gente ter muito claro, quem está acompanhando aqui a JP, Jovem Pan News. Primeiro fato, Nicolás Maduro, sim, era um ditador, era um regime autoritário, ponto final. Outro fato, aconteceu, esta madrugada, uma violação da soberania do território do Estado venezuelano. Ponto final. Acho que é importante a gente ter essas duas questões. Uma não anula a outra, né? São dois fatos do direito internacional muito claros. Houve sim uma violação do direito internacional, já para responder a primeira parte da sua pergunta. Com relação a essas ações, é o que nós temos hoje na mesa, Fabrício. Muito mais a questão de Rússia e Ucrânia. Por isso eu volto, né, àquela minha fala anterior, de que em agosto, quando Trump e Putin se encontram no Alasca, foi sim para falar Ucrânia, aliás, os territórios ocupados da Ucrânia pela Rússia, para os russos e a Venezuela e o seu regime de governo sob a influência dos Estados Unidos. Meu grande ponto de interrogação, China e Taiwan, por uma razão muito simples. Taiwan representa e muito para a economia dos Estados Unidos, para os interesses estratégicos dos Estados Unidos, sobretudo em semicondutores e produção, né, da indústria tecnológica, chips, semicondutores, indústria de inteligência artificial. Boa parte das empresas norte-americanas estão sediadas em Taiwan. Então, não consigo imaginar que uma violação do direito internacional, uma violação do território taiwanês, que muito embora, inclusive o Brasil reconhece, mais de quase 200 países reconhecem que Taiwan é parte da China, mas uma violação do território taiwanês, ela teria o mesmo suporte dos Estados Unidos, assim como teria o caso da Rússia em relação ao Donbass e a Crimeia. Acho que esse é um ponto de interrogação. Mas sim, concordo, isso eu já reiterei hoje em diversas entrevistas e análises. As ações dos Estados Unidos, que hoje violaram o direito internacional, a soberania do Estado venezuelano, o território venezuelano, elas podem sim abrir um precedente muito perigoso no âmbito das relações internacionais, seja por operações do próprio Estados Unidos, seja por outras potências, como Rússia, como China, ou até mesmo potências médias e potências regionais, sobretudo na Ásia Central e no Oriente Médio. Eu acho que é um novo modus operandi das relações internacionais, uma nova forma de operação das relações internacionais que a gente vai começar a aprender a lidar, entender e tentar analisar a partir desse dia 3 de janeiro de 2026. Então, basicamente, assim, simplificando de certa forma, né, para ver se a gente está mais ou menos aqui na mesma linha em relação a isso. Uma eventual invasão da China a Taiwan representaria um baque econômico para os Estados Unidos muito maior do que os Estados Unidos entrarem na Venezuela. Porque os Estados Unidos já deixaram claro, inclusive, Donald Trump falou isso na entrevista coletiva, que vai vender petróleo venezuelano para a China também, né? E hoje a gente tem uma questão que é a capacidade, a venda de petróleo venezuelano está muito abaixo da capacidade de produção do país por conta de uma série de embargos, sanções que existem. É mais ou menos por aí, não? Exatamente, acho que estamos na mesma linha. Exatamente esse o raciocínio que a gente pode pensar, né? Eu acho, Fabrício, vai ser muito interessante observar. Eu estou com muita expectativa para segunda-feira, não é nem o day after domingo, mas sim segunda-feira. Qual será a reação, primeiro, dos países da OPEP, dos países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, qual a Venezuela era um dos países membros, fundadores, inclusive, e qual será a resposta do mercado internacional de petróleo? Como vai se comportar o preço do barril do petróleo
a partir de segunda-feira. Certamente isso estava no cálculo, espero que esteja no cálculo prévio à incursão dos Estados Unidos na Venezuela, porque pode sim trazer consequências. E o próprio presidente Trump, se alguém tinha alguma dúvida, né, com relação aos objetivos de Trump em tirar Maduro do poder, primeiro é a questão do argumento, do envolvimento de Maduro com o narcotráfico, com cartéis, né, de traficantes de drogas para os Estados Unidos. O motivo principal, o background, digamos assim, o pano de fundo é justamente a questão petrolífera. Trump disse com todas as palavras que governarão, abre aspas, né, governarão a Venezuela até que a situação esteja resolvida e até que as empresas petrolíferas norte-americanas possam voltar a operar na Venezuela e exportar o petróleo para os Estados Unidos, que o irá revender para o restante do sistema internacional. Isso ficou muito claro na fala do presidente Trump hoje na coletiva, no começo da tarde. Vamos, professor, falar um pouquinho sobre essa questão do direito internacional, da ordem internacional, porque, novamente, a gente fala de um cenário inédito aqui na América do Sul, né? Essa ofensiva dos Estados Unidos na Venezuela hoje, essa operação dos Estados Unidos na Venezuela hoje. Não houve aprovação do Conselho de Segurança da ONU, certamente a Rússia votaria contra, que é um membro permanente do Conselho de Segurança. O professor José Niemeyer conversou com a gente mais cedo no Jornal da Manhã e ele disse o seguinte: a gente vive um cenário de anarquia da lei internacional. Me parece também uma análise bastante correta. Cada país faz o que bem entende, principalmente aqueles que têm mais poder, né? Diante dessa situação, e aí quando a gente fala de anarquia da lei internacional, a invasão da Rússia à Ucrânia em 2022, e se a gente parar para pensar, 12 anos atrás, a anexação da Península da Crimeia, começa ali essa disputa. Questões envolvendo o Oriente Médio. Agora essa questão Estados Unidos e Venezuela. Como retornar à normalidade da lei internacional, da ordem internacional, se é que isso é possível? A ONU parece não ter mais força. A situação passa por uma reforma da ONU, do Conselho de Segurança. Por onde passa esse retorno à normalidade? Olha, Fabrício, tem uma frase, tem o título de um artigo de um pensador clássico. Clássico não, clássico por ser tradicional das relações internacionais, mas que é da escola do construtivismo, Alexander Wendt, que ele diz que a anarquia é o que os estados fazem dela, né? E no âmbito das relações internacionais, a gente já trabalha com esse conceito de anarquia pelo menos desde o final do século XIX, né? De que a gente vive em um sistema internacional, em um ambiente global anárquico, mais ou menos funcional, porque os estados compartilham interesses. Mas saindo um pouco da teoria das relações internacionais, e entrando para a prática, é aquilo que eu venho reiterado desde o começo do ano passado, quando o presidente Trump assume o segundo mandato. Diversas vezes comentei isso aqui na Jovem Pan News, que nós estamos vivendo uma fragmentação do multilateralismo, ou seja, um questionamento da função, da finalidade, da existência das instituições multilaterais. Dentre elas, a mais comumente conhecida, da própria ONU, o enfraquecimento, inclusive, dessas organizações, um questionamento delas por parte das três grandes potências, sobretudo China, Rússia e Estados Unidos, mas principalmente Rússia e Estados Unidos, que conduzem as suas políticas externas muito mais prezando por um unilateralismo, por um bilateralismo com um perfume de unilateralismo, do que prezando pelo multilateralismo. Eu acho que é esse o contexto atual que nós estamos vendo. O respeito ao direito internacional, às normas internacionais, me parece que hoje, nesse contexto de fragmentação do multilateralismo, está muito mais restrito aos interesses nacionais, ou seja, o meu Estado, o meu governo obedece o direito internacional quando é propício, quando é confortável para a minha situação, para os meus objetivos. Mas se eu tiver que violar o direito internacional, eu, chefe de Estado, chefe de governo, para alcançar os meus interesses, eu o farei. Que é o que nós vimos exatamente hoje. Foi uma clara violação da Carta das Nações Unidas, essa incursão militar na Venezuela para capturar o ditador Nicolás Maduro, né? Então, acho que esse é o ponto hoje. O que vem adiante? Me parece que é a consolidação desse sistema, esse sistema multilateral fragmentado. Pequenas alianças, blocos de países que se fortalecem em prol de uma defesa mútua, em defesa dos seus próprios interesses econômicos, comerciais, geopolíticos e, ao mesmo tempo, um enfraquecimento dos grandes organismos internacionais.
pode ser, Fabrício, a gente não tem bola de cristal, mas pode ser que este seja o cenário que se desenhe para a década, pelo menos aí nos próximos anos que restam ainda do governo Trump, do governo Putin, do governo Xi Jinping e também de outros regimes. Uma redivisão, ou uma nova divisão, melhor dizendo, do próprio sistema internacional. Então, para contextualizar, esse caso da Venezuela não é um caso isolado, não foi o primeiro, nem será o último dessa contestação do direito internacional ou violação do direito internacional por outros estados no contexto anárquico o qual nós estamos vivendo hoje. Bom, agora são 5 horas e 27 minutos, você está ao vivo na Jovem Pan, JP Internacional especial, para a gente entender exatamente tudo o que está acontecendo na Venezuela, tudo o que está acontecendo ao redor do mundo. Eu estou com o professor Roberto Ibel, professor de Relações Internacionais da ESPM, fazendo essa análise, a repercussão, as últimas falas das principais lideranças ao redor do mundo.